Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Apesar desse tempo estar bem frio, né? Nevoeiro, mas sempre é muito bom estar aqui conversando sobre espiritismo, né? A gente conversar, refletir, aumentar nosso conhecimento. Então isso sempre é muito bom. Então que a paz de Jesus esteja com a gente. Hoje eu vou falar sobre missão. E quando a gente fala de missão, nos vem a ideia de pessoas que têm missões muito grandes, né? Pessoas muito especiais, que têm muito trabalho a fazer aqui na Terra. E realmente existem essas pessoas, né? A gente tem um exemplo aqui no Brasil maravilhoso do Chico Xavier, por exemplo. Uma pessoa tão simples, com simplicidade nos seus atos, na maneira de falar, em tudo que fazia, era muito humilde. E ele teve uma missão tão grande aqui e desempenhou tão bem essa missão, né? Na vida dele, escreveu mais de 500 livros. Então eram madrugadas escrevendo e acordava, já começava a atender as pessoas. Então realmente o Chico Xavier teve uma grande missão aqui na Terra. E nós temos vários outros, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Madre Paulina e tantos outros. São realmente pessoas iluminadas e que vêm para a Terra com um trabalho árduo. Não vamos pensar que porque eles podem estar numa evolução maior do que a nossa, que eles não passam trabalho. Ao contrário, né? O próprio Chico Xavier, como foi combatido, criticado, como passava problemas, né? Então, não é porque eles têm essas grandes missões e estão preparados para ela que eles não passam trabalho. Mas eu queria falar das nossas missões. E o Allan Kardec fala nisso no Livro dos Espíritos. Tem uma partezinha lá, o último capítulo da parte 2 do Livro dos Espíritos, que ele fala sobre as missões. E missões, vejam que interessante, missões dos espíritos, né? De nós, enquanto desencarnados, lá no mundo espiritual, e de nós aqui, encarnados. Então ele fala que todos nós temos missão. Todos nós temos missão. Olha só que interessante isso, a gente não tem essa consciência, porque algumas vezes a gente acha que missão é só aquelas coisas grandiosas para as pessoas, para espíritos superiores, né? Espíritos já elevados. Mas o Kardec diz que todos nós temos missão. E ele fala que uma das missões mais importantes que nós temos é a paternidade. É você criar um filho. E isso é uma missão muito importante. Então, vejam a responsabilidade que os pais, né, as mães, os pais, têm na construção da Terra, da humanidade. É uma missão que ele tem cuidar os filhos. Agora vejam, muitos pais se culpam pelo filho não ser aquilo que eles gostariam. Pelo filho, por exemplo, estar num caminho errado, está fazendo coisas erradas, e o pai e a mãe se culpam. Muitos pais são assim. Só que nós espíritas, nós temos que ter a noção que aquela criança
que aquele ser, ele não começou a vida ali quando nasceu. Não é o pai e nem a sociedade e nem a escola que vão construir aquele ser, aquela pessoa. Nós, como espíritos, sabemos que a criança já teve muitas e muitas vidas, né? Muitas e muitas vidas. Que foi construindo a sua personalidade. E isso a gente sabe muito bem. Hoje as crianças, sempre as crianças têm seus gostos. Ah, gosta disso, não gosta daquilo, gosta de comer isso, gosta de fazer aquilo, gosta de tal desenho, gosta de brincar assim, uns são mais quietos. É assim. Uma criança gosta mais de matemática, outra de história, outra de português, gosta mais, né? Por quê? Porque ela já tem uma história de vidas passadas. Não é o pai, não é a sociedade que vai fazer a cabeça dela. Agora, qual que é a missão dos pais? É guiar o filho. É demonstrar o caminho certo para o filho. Essa é a missão do pai. E como que se mostra isso? Principalmente com os exemplos, né? Então essa é uma das grandes missões. Agora tem gente que não tem filho. Ok? Existem outras missões. Missões que muitas vezes nos são dadas lá no plano espiritual. A gente sabe que quando a gente está lá para encarnar, a gente faz um planejamento da nossa vida, né? Nosso amigo espiritual, né? Nosso anjo guardião está ali junto. A gente diz, olha, quando eu nascer lá na Terra, eu vou querer melhorar, vou querer ter uma missão de professor, né, Luciano? Não é fácil, né? Vou ser professor é uma missão. Eu vou ser professor, quero auxiliar as crianças, quero dar o meu exemplo para as crianças, ou a minha missão vai ser cuidar do meu filho que vai vir com algum problema mental, algum problema físico, e essas são as missões muito difíceis. A gente sabe, se a gente conhece alguém, se nós próprios temos na nossa família alguma criança com algum problema de nascença, é uma missão muito difícil. Os pais têm que ser muito fortes. Um espírito realmente grandioso para passar por essas dificuldades. São missões. Algumas vezes as esposas, né? Tem missões com os maridos, não tem? O marido é uma pessoa que não vai para frente e a esposa está lá, ajudando o marido. Então são missões que a gente vem para a Terra e que a gente combinou lá em cima de ter. E vejam que é muito organizado, porque quando a gente vem com essas missões planejadas lá do mundo espiritual, o nosso anjo guardião, como dizia Kardec, né? Os católicos dizem anjo da guarda, ou amigo espiritual, podemos dizer também, ele está junto nessa missão junto com a gente. Então está lá num plano espiritual, nosso amigo espiritual vai chegar na hora do nosso nascimento aqui, né? Momento que a gente começa a nascer aquilo, lá no início da gravidez, né? A gente já começa a se ligar aos pais, né? A energia da Terra vai dizer, olha, vou estar junto com você. Pode contar comigo. Nosso amigo espiritual vai falar, vai bater na nossa costa, olha, qualquer coisa pode me chamar.
Só que a gente esquece disso. A gente esquece das nossas vidas passadas, né? Esquece desse planejamento, porque aqui a gente vai criar uma nova vida, né? Como se fosse um quadro em branco, e a gente vai começar a desenhar nesse quadro. Então a gente vem zerado. Mas a gente tem lá no íntimo, se a gente parar para orar, para meditar, a gente sabe que tem um anjo guardião. E ele vai estar pronto para nos ajudar quando a gente precisa. Claro que a gente tem que pedir ajuda dele. Nós temos que lembrar. Não pensa que ele vai vir e vai te carregar. Não. Ele vai te auxiliar através dos seus pensamentos, através da sua mente. Então ele vai dizer força, vai te dar força, vai te dar ânimo, força de vontade. Esse é o trabalho do nosso amigo guardião que planejou com a gente as nossas missões que são da nossa vida diária. Algumas vezes essas missões surgem durante a nossa vida. A gente não planeja, mas surge aqui. De repente, alguém da família faleceu e deixa um filho para a gente auxiliar. De repente a gente tem um vizinho que precisa de uma ajuda nossa. Isso é missão. São missões que aparecem na nossa vida e que a gente tem que estar alerta, porque ali a gente vai fazer a nossa diferença. A nossa diferença em auxiliar o mundo, de fazer as nossas missões. Claro que, como tem o nosso anjo guardião para nos dar força, a gente sabe que também tem os amigos lá do mundo espiritual que vão tentar barrar, vão tentar que a gente não consiga fazer as nossas missões. Kardec falou, né? Quando ele perguntou lá para os espíritos, nós temos influências dos espíritos? E ele falou, muito mais do que vocês imaginam. Então, como a gente recebe influências dos nossos bons amigos, a gente também pode receber influências dos espíritos mais ignorantes, que ainda não têm clareza. E, de repente, querem nos desviar das nossas missões. Então, o Luciano, em vez de ser professor, a missão dele ia dizer, olha, é muito difícil ser professor, vou ficar em casa, vou fazer outra atividade que é mais simples, né? Vai ficar em casa, ou vai procurar algum trabalho que seja mais simples e não seja tão trabalhoso como a missão dele. Algumas vezes a gente tem uma pessoa na família problemática e a gente acha melhor se distanciar do que praticar essa missão de estar junto com ela, auxiliando e ajudando. Então, muitas vezes, a gente pode sofrer influências espirituais e nossa vontade, a nossa preguiça e nos desviar das nossas missões. Isso é importante a gente pensar. Quantas coisas que nos vêm, né, na vida para nos auxiliar, para que a gente possa auxiliar o outro. São oportunidades que surgem para nós e que a gente pode fazer a diferença. Né? Algumas vezes, até nos centros espíritas, a gente não vou auxiliar, não vou participar, mais fácil ficar em casa. Né? E hoje é um dia propício para ficar em casa. Né? Mas a gente está aqui, estamos orando, estamos nos conectando a Deus, a espiritualidade, estamos
conhecendo mais essa filosofia espírita, né? Tendo mais conhecimento. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a trabalhar no bem é ter um pouco de conhecimento sobre as coisas da vida, né? Sobre as coisas da vida e do mundo espiritual. É importante ter esse conhecimento, ter essa noção, né? Como a gente vem aqui, como vocês fazem o Evangelho, né? Esse conhecimento, ler livros, é importante. Por exemplo, isso que eu estou trazendo para vocês, missão. Todo mundo tem uma missão. Então, ter essa consciência que eu tenho uma missão já é um despertar. Quantas e quantas pessoas que não sabem que têm missões aqui a fazer e simplesmente levam a vida assim, sem ajudar ninguém, sem fazer o bem, né? Então, as missões, elas partem inicialmente de nosso pensamento, do nosso conhecimento, e elas se traduzem em ações. É por isso que Jesus nos fala: fazei ao próximo o que queres que façam com você, ou o que você faria por você. Quando a gente começar a pensar assim, em fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente, ou aquilo que eu faria comigo mesmo, a gente começa a mudar a nossa vida e a mudar o mundo. Este é o princípio da mudança do mundo. Imagine os políticos se começassem a pensar assim. Ai, que maravilha que seria, né? Mas aos poucos, eles não têm esse conhecimento que a gente tem, né? Nós já temos esse conhecimento. Então, a base do conhecimento, dessa missão, que eu vejo que é a missão maior de todo mundo, que é participar da transição moral da humanidade, do avanço moral da humanidade. Essa é a solução para todos os problemas, o avanço moral. E a gente pode participar disso. Essa é uma missão de todo mundo, de todos os encarnados. Participar do avanço moral da humanidade. E, novamente, eu volto ao que Jesus falou, que é fazendo ao outro o que você gostaria que fizessem a você mesmo. Então, se você demonstra isso na sua família, essa ação, né, que você gostaria que fizesse com você mesmo, essa ação do bem, mostra para sua família, mostra para o seu vizinho, mostra para os seus colegas no trabalho, isso vai mudando, porque é a ação que muda. Não adianta a gente chegar no nosso trabalho, eu sou espírita, porque Jesus falou isso, porque Kardec falou isso, tudo muito bonito. E aí você fala mal da pessoa, você xinga outra, você vira a cara. Não adianta. É melhor não falar nada, absolutamente nada, e estar no caminho do bem. E sempre estar sorrindo, e sempre estar orando para os seus amigos ou colegas de trabalho, torcendo para eles. Então, a ação é o principal. E vejam, esses missionários, né, que eu comecei a conversa, esses grandes missionários, se a gente for ver, analisar a ação deles, é maravilhoso. Né? As ações do Chico. Eu tive a oportunidade lá na cidade do Chico, visitar lá
Pedro Leopoldo, depois Uberaba, onde ele morou, conheci a casa dele. E o relato que as pessoas fazem dele todo mundo fala bem dele. Então era uma pessoa que recebia uma maçã aqui, se via uma pessoa que estava precisando da maçã, dava para a maçã. Dali um pouco recebia outra coisa. E ele ia dando amor, ia dando carinho, ia dando as coisas materiais. Ele era uma pessoa muito iluminada. E se a gente for ver, nosso Mestre Jesus, que é o Espírito mais iluminado que já veio aqui na Terra, né? Então, um Espírito que veio com uma missão muito grande. Seus atos, todos eles eram de amor. Suas palavras, né? Seu olhar. Então, além da mensagem que eles trazem, tanto Jesus como Chico, além da mensagem, a ação mostra mais que tudo que a gente fala. Essa era a mensagem, meus amigos, para essa noite. E a gente ter consciência que a gente tem uma missão. Por menor que seja, que seja a missão de cuidar dos filhos, de cuidar de um marido, de um familiar, a missão de ajudar um vizinho, a missão de ajudar um centro espírita, uma igreja, né? De estar participando de movimentos com outras pessoas que possam auxiliar outras pessoas. Vejam, a gente é uma peça na engrenagem. A gente tem um papel fundamental, todos nós. Imaginem que cada um de nós vai sair daqui e vai dar um exemplo de amor e do bem. Isso vai multiplicar. Nós estamos sendo uma parte da engrenagem para a transformação moral da humanidade. Isso é sensacional, todos nós. E todos nós temos a oportunidade, a todo instante. Sempre que a gente se encontra com alguém, cruza com alguém, a gente tem a oportunidade de ser essa pecinha de mudança da humanidade. Sempre. Dando um sorriso, dando uma palavra de carinho, dando um abraço, né? Então, que a gente tenha essa consciência, que a cada momento a gente pode estar ajudando, né? Jesus, estar ajudando a Deus a construir um mundo melhor. Mesmo que for nas coisas mais simples, pequenas, a gente pode estar auxiliando. É um tijolinho de cada vez. Então, que a paz de Jesus esteja com a gente, que a gente continue nesse nosso caminho do bem, vigiando e orando, né? Como Jesus já nos falava, porque estamos cercados de espíritos bons e ignorantes, né? Estamos cercados, nós temos que ter essa consciência. Por isso que Jesus falava, vigiai, né? E orando, né? Orando, para que a gente possa realizar as missões que a gente veio aqui na Terra e que nos apresenta, que a vida nos apresenta diariamente. Que a paz esteja com todos nós.